com vocês, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre o DayZ Standalone. Algumas pessoas me perguntam e também já me perguntaram como que eu consegui ter uma adaptação tão rápida para fazer o voo na condição de instrumento por uma aeronave que ela nem tem tantos instrumentos assim. Como é que a gente consegue trabalhar na condição IFR e o que você pode fazer para trabalhar num servidor, em qualquer servidor que tenha uma condição meteorológica ruim ou que ela comece boa e fique ruim ao longo da partida e que você não precise ter mais medo de operar a aeronave, tá? A primeira coisa que você tem que solicitar são aeronaves da DLC Expansion, que hoje elas ainda possuem a instrumentação para você poder fazer a leitura, que nada mais é que o horizonte artificial, tá? Então, essa é a instrumentação que você mais vai utilizar nessa aeronave dentro da plataforma do DayZ SA, DayZ Standalone. E existem outros parâmetros que a gente vai dar uma olhada agora, beleza? Então, para vocês entenderem a minha mente, antes de eu começar de fato a jogar, eu só olhei o mapa a primeira vez que eu joguei e eu já determinei tudo dentro da minha mente o que eu tinha que fazer. Muito rápido, em menos de 1 minuto eu já tinha determinado tudo e depois eu só fui setando as marcações para poder trabalhar dentro do jogo. Então, o que a gente precisa visualizar aqui? Esse aqui é o mapa do jogo, beleza? Esse é o mapa do jogo. E vamos dizer que aqui, no mapa do jogo, nós temos uma aeronave, o nosso helicópterinho. E o nosso helicópterinho, deixa eu reduzir o tamanho dele. Esse aqui é um vídeo que ele vai te ajudar e que você pode utilizar basicamente em qualquer outra plataforma, porque ele tem filtros da vida real que são repassados para dentro do jogo, tá bom? Então vamos lá, esse aqui é o nosso helicópterinho, vamos dizer que a gente está aqui na base vermelha, que é onde a rapaziada estava jogando. Ok? Então, o nosso garoto está aí, está aqui na base vermelha. E aí, o que acontece? Nós temos também aqui, para vocês terem um entendimento legal e uma boa visualização do cenário, isso é para vocês entenderem o que eu já vejo antes de começar a trabalhar com a aeronave, tá? Nós temos a variação climática, a meteorologia, tá? Dentro do jogo, a condição de mau tempo ela pode vir de qualquer lugar, mas ela se dá principalmente frente fria vindo do mar. E isso você vai se deparar com servidores que têm ligeiramente uma atualização meteorológica, tá? Se ele for sempre tempo bom, não vai adiantar. Variação meteorológica será obrigatório, ok? Então nós temos aqui uma condição de um nevoeiro espesso que ele se aproxima, mas nós não temos esse entendimento ainda, nós não visualizamos esse nevoeiro porque nós estamos aqui na base vermelha, ainda não decolamos, a gente não tem a ciência que o tempo vai mudar. E vai mudar bastante, conforme a progressão desse nevoeiro, a intensidade dele é vir poluindo a condição visual. Tá vendo aqui, até que você não consiga ver de fato o cenário. Aqui nós estamos num posicionamento 2D, trabalhando só o mapeamento. Vamos voltar essa condição aqui de nevoeiro. Ele ainda está vindo, beleza? Antes de você decolar, isso vai depender de servidor para servidor, ok?
você tem que ter a orientação, além da elevação do ponto mais alto dentro do cenário, da elevação maior dentro do cenário, você tem que saber se tem alguma estrutura ainda acima da elevação. Como assim? Vou te dar um exemplo. Aqui na região do Green Mountain, vamos dar um zoom aqui. Nós temos essa região aqui do Green Mountain e ela tem uma torre. Isso aqui já é conhecido, todo mundo sabe que ela está aí, beleza? E aqui para cima, nós temos uma outra torre de rádio. Ela tem uma elevação e acima da elevação tem uma estrutura física, que é a torre de rádio. Essa elevação aqui, por natureza, ela já é bem mais alta que o chão, com as deformidades, com a deformação de terreno nativa do que o chão tradicional. Ok? Então vamos dizer que, olha só, acima aqui do chãozinho do aeroporto, acima dessa terra e acima dessas elevações aqui, ela ganha mais 100 metros. Beleza? Então presta atenção, nós estamos aqui posicionados com a aeronave e aqui existe uma elevação de 100 metros a mais do que a posição que nós estamos. Ok? No jogo ele está fazendo a contagem em relação ao nível do mar. Então vamos dizer que nós estamos aqui 100 metros acima do mar e essa elevação ela tem 100 metros acima do nosso nível padrão. Então nós já temos aqui 200 metros para navegação. Se você fizer uma navegação e não fizer a marcação, na condição de mau tempo, tem a grande possibilidade de você colidir com a estação de rádio. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Tem gente que eu sei que não vai pegar assim de primeira, então vamos refazer a orientação, tá? Aqui é o nível do mar. Deixa eu ver se dá pra gente afinar só esse marcador. Aqui é o nível do mar. Esse é o nível 0, ok? Esse é o nível do terreno. Da posição em que nós estamos aqui até o mar, nós temos 100 metros. Um exemplo, tá bom? Nós temos 100 metros acima do nível do mar. Isso é um exemplo. Deixa eu selecionar aqui para ficar legal. Nós temos 100 metros acima do nível do mar. E essa estação aqui, ela tem mais 100 metros acima do nível de onde nós estamos. Já não é mais acima do nível do mar. Ela é referente ao nível em que nós estamos. Tá vendo aqui? Coloquei o marcador. Beleza? Então, se você contar do nível do mar direto para esse marcador aqui da torre, ela já está 200 metros de diferença. Porque você está contabilizando, você está contando em relação ao mar. Se você for contar a orientação de acordo com a área que você está, ela está com 100 metros apenas de diferença. Porém, existe uma estrutura de pelo menos 50 metros de altura. Então, se você tiver que fazer um voo, para essa região do marcador verde, não importa onde você vai estar no mapa, não interessa, você já vai colocar o teu nível de voo para a condição de instrumento. Se você tiver que voar nessa região aqui,
pelo menos para 400 metros de altitude, porque você precisa ter uma diferença de segurança. Caso a aeronave dê algum tipo de rollback, caso você tenha algum tipo de nervosismo e desorientação espacial, então tenha pelo menos ali uma diferença de 100 a 150 metros em relação, tá? Então você coloca ali 400 metros de diferença, não voa abaixo disso, tá bom? Isso vai valer para toda a região do mapa, lembrando que cada servidor tem um detalhamento diferente. Então você tem que se atentar para o tipo de protocolo que você vai inserir na carta. Vamos dizer que nós temos que vir aqui para a base nova, que ela está aqui em cima. Ela está aqui em cima, tá bom? E aí a gente já vai começar a inserir um procedimento para instrumento. Então eu tenho que fazer uma rota evitando a região do aeroporto, que é uma área que tem contaminação. Então nós vamos evitar tanto o aeroporto principal quanto o aeroporto de Krasnotov. Nós temos duas opções. Essas opções elas serão marcadas em azul. Na base vermelha, quando você decolar, você já vai pegar aqui a altitude de 400 metros. 400 metros, você vai voar na direção desse waypoint. Como é que eu vou saber que eu estou na direção do waypoint? Você vai criar um marcador independente e de preferência que ele não cause impacto visual nas marcações do time. Deixa eu refazer aqui essa linha. Presta atenção, nós estamos na base vermelha e aí a gente vai vir. Deixa eu botar aqui, eu marco aqui. Nós vamos na base vermelha, a gente vai voar para cá. Nessa região, nós vamos voar para cá. Quando você chegar nessa região, como é que eu vou saber que eu estou indo para lá? Você vai colocar um marcador e você vai colocar escrito aqui. Você vai colocar escrito a tua intenção, se é de ida ou se é de regresso. Para você não se embolar nas marcações, você deve definir o seguinte, presta atenção. Nós temos que deslocar nossa aeronave para a mesma região. Então você vai utilizar a saída norte, a saída da parte superior do mapa, para voltar, e a parte sul para ir. Então, quando você colocar uma orientação na instrumentação, isso com exemplo, tá? Você vem aqui, e coloca IFR, que você já sabe que é o procedimento para instrumento, na sua leitura, no seu visual lá, ajuste 400. Pronto. Quando você chegar, isso aqui vai funcionar como se ele fosse um VOR, tá? Ele não é um VOR e vai funcionar para você como se fosse. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer ali. IFR ajuste 400, beleza? E aí você vai colocar um outro marcador da mesma cor. Você vai fazer aqui um break. Vai continuar a tua navegação. Aqui. E a gente vai dar um zoom lá em cima. Você vai colocar um outro marcador aqui. Isso é chamado de waypoint da vida real, tá? Na vida real isso é feito pelo GPS, você pode fazer por sistema de VOR, TACAN,
Existe uma série de radionavegação. Aqui, como a gente não tem, nós fazemos com a orientação de carta. Isso é quando você já está habituado a fazer esse tipo de planejamento no voo, nas plataformas, só de olhar o mapa você já entende todo o parâmetro. Só de olhar você já monta isso, porque é muito rápido para quem está acostumado a montar. Eu tenho certeza que não tem nenhum vídeo sobre isso, nem para o Arma, eu acho que eu não cheguei a fazer com essa profundidade, então eu estou fazendo para o DayZ porque eu vi que a condição meteorológica ali às vezes fica até pior do que o próprio Arma. E os recursos não são nem limitados, você simplesmente não tem recursos, ok? Se vocês olharem aqui, ó, eu já tinha feito uma marcação, ó, IFR de aproximação e circuito, eu já tinha feito aqui. O que que isso quer me dizer? Ó, IFR, instrumento, aproximação por instrumento, circuito é isso aqui, ó. Ele me dá, no caso de algum tipo de combate que exista naquela região, eu tenho como orbitar ou ficar ancorado, e aí eu posso ser inserido aqui no circuito. Beleza? Se for da sua preferência, você também pode fazer um hold, que é uma espera, ou ficar ancorado aqui na parte mais externa do mapa e aguardar algo. Você pode usar essas duas possibilidades. Se você for se encaminhar direto para a região de circuito, você vai fazer, você já tem em mente essa orientação aqui. Que é um circuito de tráfego que você vai criar. E aí você tem o marcador, o waypoint final, que é o que vai te levar para fazer o pouso. E aí não adianta você vir com a aeronave descontrolada. A aeronave ela já tem que estar com redução de velocidade, ajuste do nível de voo. E esse é um parâmetro que você vai pegar aqui. Porque a partir do momento que, ó, eu vou mostrar isso para vocês. Calma que eu só estou montando para vocês terem uma visão, um vislumbre de como funciona, como eu vejo isso, essa programação na minha mente quando eu estou fazendo voo nessa condição. Beleza? Por enquanto eu só estou montando e passando o parâmetro para vocês. E aí aqui, ó, você pode escrever o que você quiser, tá? Para você ter um entendimento. Aí a gente coloca aqui, ó, IFR, aproximação, FL é o nível de voo. Você pode colocar aqui, se você já souber o nível de aproximação que você tem no lugar ali, eu vou colocar de 150 ou de 100, porque nós vamos fazer aqui 100 metros que não serão acima do nível do mar. Ele vai ser 100 metros acima do nível do solo. E aí, em relação ao mar, você vai ter a diferença de 200. Beleza? Aí você já tem que ter a aeronave controlada, velocidade de aproximação controlada. Mesmo que você não veja, você já vai começar a matar a velocidade da aeronave. Senão você não precisa ver nada para você fazer isso, tá? Então você já consegue fazer essa performance em voo. E você vai começar a fazer o ajuste do altímetro ali com a observação do horizonte artificial antecipadamente. Você não vai fazer isso em cima, tá bom? Então beleza, e aí você vai conseguir pousar. Tá, agora mostra pra gente como que isso funciona. Beleza, vamos lá. Eu vou afastar aqui o mapa. E eu vou colocar um aviãozinho novo. Colocar aqui o nosso aviãozinho. Não é só você pegar a aeronave. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, dê o que dê, porque você tem o loot e o tempo de tela de outras pessoas
E muita gente não gosta de perder o loot. E se você perder a sua aeronave, que é o seu meio de jogo, é o seu trabalho ali dentro da plataforma com seus amigos, cara, você vai ficar sem jogar. Todo mundo vai se divertir e você vai ficar triste, porque você não vai ter a sua ferramenta de trabalho. Então, olha só. Aqui está a nossa aeronave. Nós estamos na base vermelha e a condição de tempo ela vai piorar, tá bom? Ó, por enquanto a gente está aqui. Então nós saímos a primeira vez, tá? Voo visual, normal. Nós vamos atingir aqui o nível de voo 400. Mesmo que você esteja na condição visual, se for a primeira vez que você for para um lugar e você tiver que fazer alguma marcação, for um lugar novo e o tempo estiver bom, já vai predominando na mente o parâmetro de instrumento. Por que eu, mesmo sendo uma condição visual, por que eu tenho que planejar na minha mente a condição de instrumento se eu estou vendo o cenário? É muito simples, porque dentro do jogo nós não temos as cartas de navegação. Então, mesmo com um tempo bom, você fazendo o primeiro voo com a sua mente setada para fazer a condição de instrumento, quando o tempo ficar ruim, você vai conseguir ver se a região que você está indo, se aquela marcação para instrumento que você fez é útil. Porque o que acontece? Olha só, vamos dizer que a gente decolou, colocou aqui 400 metros e a gente veio. A condição do tempo é boa, mas eu não vim com 400 metros. Eu vim com 200 porque eu quero ver o cenário, eu estou vendo. Para mim é uma região nova, tá? Eu vim com 200. Aí eu vim aqui, passei aqui, fiz aqui e pousei. Beleza? Aí eu vou voltar pelo mesmo lugar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você voltou pelo mesmo lugar. No segundo voo que você fez, a condição de tempo fechou. E aí, por você não ter colocado nenhuma marcação de instrumento, você vai fazer a mesma condição de 200 metros. Por quê? Porque você está esperando ver o chão para ter referência da tua aproximação e da navegação por completo. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer o voo, vai fazer, veio com o nível de voo irregular, 200 km por hora, morreu. Por que você morreu? Porque 200 metros ele vai dar colisão na elevação. E aí você morreu. Então, quando você já vem com o nível de voo, 400 metros, veio, mesmo você tendo a condição visual, fez o parâmetro, chegou aqui, ajustou, aproximação, velocidade e altitude controlada, visual entrega. A condição é visual, mas você já fez todo o procedimento para instrumentação, não tem problema nenhum de você sair daqui e vir direto, evitando só a área do aeroporto. Ou, se você quiser fazer uma outra navegação, você pode fazer uma navegação pela parte norte com os mesmos critérios, níveis de voo e fixos de percorrer. Beleza? Então vamos lá. Ó, vamos piorar aqui essa condição. A gente vai tirar o garotinho aqui e vamos colocar a condição de nevoeiro. E aí você imagina um cenário bem ruim. Tá chovendo, tá com nevoeiro, não importa se é dia ou noite, não interessa, tá? Você não tem a carta de navegação, você só decolou e enquanto você estava conseguindo ver o cenário, você foi de qualquer jeito, foi de qualquer maneira, não tá nem aí para nada, tá ouvindo ali o teu rock and roll, teu pagode, tua música eletrônica, e aí você foi, e aí a gente chegou nessa condição aqui, ó. Nevoeiro, chuva, e você não tem a condição por instrumento, mas você tem que ir lá. Você só tem algumas opções.
Ou você vai parar o voo por um tempo indeterminado, ou você vai voar de qualquer maneira pelo cenário, sem orientação. Tá vendo que até a orientação que eu coloquei que ela ficou encoberta? É isso que acontece, tá? É isso que acontece. E aí nós fizemos aquele voo lá de 200 metros, né? Que eu fiz com referência do que eu estava vendo, porque estava sol, né? Tava sol. Então a gente veio aqui, fez a navegação, conseguimos passar nesse waypoint, chegou aqui, morreu por algum motivo. Ah, mas não tem morro aqui, não tem montanha, por que que eu morri? Desorientação espacial. Eu perdi o controle da aeronave, achei que ia conseguir, perdi o controle da aeronave aqui. Primeiro, ó, bateu o medo aqui. Perdi o controle da aeronave aqui. Perder o controle da aeronave não quer dizer que ela vai ficar louca. É simplesmente você já não saber mais conduzi-la adequadamente para uma função. Então, ó, eu vim, cheguei aqui, fiz a curva, aqui bateu o medo, o desespero, perda de controle. Fiquei quieto na minha e decidi prosseguir. Não falei nada com ninguém. Concentração máxima. Me deu desorientação espacial aqui nesse ponto, que é mar. Você não tem referência nenhuma até que a morte já seja na borda de envelope, ela já seja clara. E aí, meu amigo, é um abraço, você morreu aqui porque você bateu no mar. Isso vai acontecer. Se você não fizer a marcação adequada, isso vai acontecer com você, tá? Então, faz a carta de navegação, coloca os waypoints adequados, e aí, ó, 400 metros, um exemplo. Decolou daqui, a condição está ruim, 400 metros, nós vamos... Não precisa você sair com a aeronave a 200 km por hora, você não está apostando corrida, a aeronave ela tem que estar controlada, principalmente na condição de mau tempo, você vai utilizar ali o horizonte artificial para fazer todo o balizamento de navegação. Então você veio com ela, fez o comprimento aqui do waypoint, passou o waypoint aqui, você vai fazer o segundo waypoint, aqui nesse ponto você já começa a fazer a redução de altitude, a redução de velocidade para ela vir chegando aqui na finalização mais controlada. Chegou aqui na finalização mais controlada, você vai prosseguir para o ponto final. E aí você tem a opção de percorrer um outro waypoint que você tenha feito, ou você tem a opção de percorrer o waypoint que você já fez. Acontece que o waypoint, quando nós criamos, muitas pessoas não entendem, e isso eu já mostrei várias e várias vezes no Arma. Nós colocamos o waypoint como um fator direcional, que ele é para nos dizer para onde nós estamos indo e o porquê nós estamos indo para lá. Ou seja, eu tenho uma linha sem orientação é apenas uma linha. Então eu tenho o nosso ponto de partida, a linha com uma orientação do que é. IFR ajuste 400. Ele já está me dizendo, voo de instrumento, ajuste do nível de voo 400 metros. É para cá que eu quero seguir. É a minha orientação. E o segundo marcador, IFR, aproximação, nível de voo de 100 metros. Quando você chegar aqui nesse ponto do nível do mar, você estará a 200. Quando você cruzar uma faixa de terreno, terá ali entre 100 até quase 150 metros, dependendo do formato de elevação presente, tá? E aí você já consegue fazer a tua navegação. Só que os waypoints e as linhas para tudo, elas não têm só o 2D. Elas têm esse fator aqui, ó. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha melhor para vocês. Aqui. Isso aqui é profundidade. E profundidade é referente justamente ao nível de voo, à altura. Aqui.
para ficar melhor detalhado, é simplesmente isso aqui. Então, se vocês prestarem atenção na linha azul, que é a linha do nosso waypoint, agora nós temos tanto uma direção a percorrer, mas também temos a profundidade, que é em referência ao nosso nível de voo, o nosso nível de trabalho. Então, nós temos que vir para esse lugar, seguindo essa orientação, com o nível de voo pré-determinado. O mesmo acontece aqui em cima. O mesmo acontece aqui. Nessa região, é uma linha de profundidade, ela vai ter aqui entre 100/200, tá? 100 em referência ao solo, 200 em referência ao oceano. Isso aqui são exemplos, tá? Você deve pré-determinar isso e visualizar esses parâmetros de acordo de onde você for trabalhar. Faça o ajuste por si mesmo. Só estou mostrando para vocês como deve ser feito. Os parâmetros você deve ver no cenário. Se você for efetuar um procedimento de hold aqui dentro desse setor, que é um procedimento de espera, ele também tem uma profundidade, porque ele é uma órbita. O que é uma órbita? A órbita, gente, é isso aqui. Está acontecendo um conflito aqui na área da missão. Tem um conflito lá, tá? E aí você vai vir aqui para essa região e você vai ficar, ó, em hold ou ancorado, ancoragem. Você vai ficar ancorado aqui, ó, circulando essa região. Mas é circulando de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, é circulando, mantendo a aeronave nivelada, a aeronave controlada, aguardando autorização para você alterar o nível de voo e o pouso. E esse nível aqui que você vai fazer do hold, ele pode ser entre 100, 200 até 400, que você já colocou no parâmetro do instrumento. O ideal para um procedimento de hold que você vai fazer no mapa é que você coloque o procedimento de hold no parâmetro geral do nível de voo, que é de 400. Por que 400 aqui no hold? Porque se tiver alguma elevação ou estrutura acima de alguma elevação, como você já determinou o seu nível de voo aqui, ela não vai interferir na tua navegação. Você está safe, tá? E aí você vai ficar aqui, ó, orbitando a região até ter autorização de pouso. Deu autorização de pouso, ó, 400, e você vai descer aqui para 100 metros, vai entrar no circuito e vai finalizar para o pouso. Beleza? Essa é a maneira correta e o único vídeo no mundo inteiro que vai trazer para vocês uma explicação de como montar um plano de navegação na cartografia do DayZ. Isso, quando eu fui jogar com a rapaziada, eu já fiz um mapeamento só de olhar todos os parâmetros, ok? Então eu estou trazendo para vocês aqui o que eu vejo só de abrir a carta, só de abrir o mapa. Ao abrir, você já vai ver isso aqui. Se você já começar a ficar habituado com o voo, em qualquer plataforma, você já vai estar habituado com isso aqui. Isso já é normal, tá? Qualquer pessoa que vem de outra plataforma, vem da vida real, ele já tem esses parâmetros na mente, beleza? Isso vai preservar a tua aeronave, a tua vida como personagem e vai salvaguardar a tua equipe. Acabou aqui, a gente pode voltar, fazer o procedimento e voltar para a base vermelha. Não tenha pressa, não faça de qualquer maneira, tenha paciência e faça de acordo, porque se você perder a sua aeronave, você não vai mais jogar, você vai ficar sem recursos para poder jogar.
E aí todo mundo vai se divertir e você vai ser o único que vai ficar triste. Então preserve aquilo que você tem para desenvolver a sua play e levar uma experiência de campo diferente para as outras pessoas que talvez às vezes nunca experimentaram aquilo, para que todo mundo fique alegre na partida. Valeu? Espero que esse vídeo possa ajudar a todos vocês. Um abraço e até a próxima.